Boa tarde, gente. Vamos corrigir aí a lista de exercício, que a gente não vai ter tempo de corrigir em sala. Eu estou fazendo esse vídeo ao vivo para caso alguém queira tirar dúvida na hora, tem essa oportunidade. Mas quem não assistir no link ao vivo, pode depois também ver a correção que vai ficar salva aí no grupo, tá? Caso vocês não tenham feito a lista ainda, o ideal é que vocês façam a lista antes de assistir a correção. Então, se não fizeram a lista, deixa para ver o vídeo depois, tá? Bom, então vamos começar. A primeira questão diz assim: um termômetro digital localizado em uma praça da Inglaterra marca a temperatura de 10,4 Fahrenheit. Essa temperatura na escala Celsius corresponde a... Bom, então aqui eu tenho que transformar de Fahrenheit para Celsius. Então a gente vai usar a nossa formulazinha. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Como eu quero transformar 10,4 Fahrenheit para Celsius, 10,4 vai entrar no lugar do F. Então vai ficar C sobre 5 é igual a 10,4 menos 32 sobre 9. 10,4 menos 32 vai dar menos 21,5. Então vai ficar C sobre 5 é igual a menos 21,5 sobre 9. Menos 21, desculpa, é menos 21,6. Tá, errei aqui. Menos 21,6 dá pra gente dividir por 9, né? Não vai ficar um número muito grande. Menos 21,6 por 9 vai dar menos 2,4. Então C sobre 5 é igual a menos 2,4. Vou só consertar esse 6 aqui que ficou horrível. Então aqui é menos 21,6. Beleza, agora é só passar o 5 para o outro lado multiplicando. Então C vai ser igual a menos 2,4 vezes 5, que dá menos 12 graus Celsius. Então a resposta aí é letra C. Beleza? Para quem está assistindo agora, o vídeo a gravação tem um certo delay em relação ao que vocês assistem, mas pode colocar a pergunta aí que qualquer coisa eu volto na questão e respondo a dúvida. A 2 fala assim: o sêmen bovino usado para inseminação artificial é conservado em nitrogênio líquido que, a pressão normal, tem temperatura de 78 Kelvin. Calcule essa temperatura nas escalas Celsius e Fahrenheit. Bom, passar de Kelvin para Celsius é o mais simples, né? Que a gente usa isso aqui, C igual a K menos 273. Vou substituir o K por 78. Então fica C igual a 78 menos 273. 78 menos 273 vai dar menos 195 graus Celsius. Passar de Kelvin para Fahrenheit, a gente tem que, né, usar a formulazinha de Celsius para Kelvin, ou de Celsius para Fahrenheit, e substituir o C por K menos 273. Mas como a gente já calculou aqui a temperatura em graus Celsius, eu só vou usar essa temperatura aqui no lugar do C mesmo. Tá? Se fosse para substituir direto, a gente podia até misturar as duas, mas a questão está pedindo nos dois valores, a gente faz o passo a passo. Então aqui vai ficar menos 195 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. 195 dividido por 5 dá 39, então aqui vai ficar menos 39 é igual a F menos 32 sobre 9. Vou passar o 9 multiplicando para o outro lado. 9 vezes 39 vai dar 351.
Então vai ficar menos 351 é igual a F menos 32. Agora eu vou, menos 32 passo para o outro lado com mais 32, né? Então vai ficar menos 351 mais 32 igual a F. F é igual a menos 319 graus Fahrenheit. Certo? Vamos então passar para a próxima questão, que diz: o verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno anterior foi de 60 graus Celsius. Qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Nessa questão, ele não quer saber quanto é 60 graus Celsius na escala Fahrenheit. Ele quer saber uma variação de 60 graus Celsius equivale a que variação na escala Fahrenheit. E aí, quando a gente fala de variação, né, a gente usa isso aqui, ó. ΔC sobre 5 igual a ΔF sobre 9. Que aí a gente vai estar calculando só em função da variação, e não o valor numérico da temperatura em si. Então, variar 60 graus Celsius na escala Celsius vai me dar que variação na escala Fahrenheit. 60 dividido por 5 dá 12. 12 é igual a ΔF sobre 9. E 9 vezes 12, o ΔF vai ser igual a 108 graus Fahrenheit. Então, variar 60 graus Celsius na escala Celsius equivale a variar 108 graus na escala Fahrenheit. Beleza? Número 4. Há uma certa temperatura em que sua indicação na escala Fahrenheit equivale ao dobro do valor indicado na escala Celsius. Encontre esse valor na escala Kelvin. Então, primeira coisa, né? Ele não deu valor nenhum, mas ele me dá uma informação que a temperatura na escala Fahrenheit, vou escrever matematicamente o que está ali. Temperatura na escala Fahrenheit equivale, é igual ao dobro do valor da escala Celsius. Então, F é igual a 2C. E aí, quando eu for botar lá na minha formulazinha, no lugar do F, eu vou botar 2C. E aí, como eu vou ter só uma incógnita, que é o C, eu posso calcular o valor desse C, que vai me dar a temperatura aí da escala Celsius. Então, não tem nada que eu possa simplificar, vou multiplicar cruzado aqui. 9C é igual a 10C menos 160. Lembra que o 5 tem que multiplicar tudo que está aqui em cima, né? Vou jogar o 9C para a direita e o menos 160 para a esquerda, né, como mais 160. Então vai ficar 160 é igual a 10C menos 9C. Então, 10 menos 9 vai dar 1, C, né? Então, C é igual a 160 graus. Essa é a temperatura na escala Celsius, né? Lembra que ele falou que a temperatura na escala Fahrenheit é o dobro da escala Celsius, né? É só pegar esse 160 e botar aqui no lugar desse C, né? Que a gente vai ter que o F é igual a 2 vezes 160. Nossa temperatura na escala Fahrenheit é igual a 320 graus Fahrenheit. Tá? Eu estou calculando isso aqui, mas na verdade nem precisa, né? Porque ele não pediu o valor da escala Fahrenheit, ele pediu o valor na escala Kelvin. Então eu posso pegar a temperatura aqui da escala Celsius e transformar para Kelvin. Não, peraí. Não, posso sim, posso fazer, porque a temperatura da escala Fahrenheit e da Celsius significam aí a mesma temperatura, né? Então, transformar isso aqui para Kelvin vai dar o mesmo valor. Então, posso usar da escala Celsius. C é igual a K menos 273. Então, 160 é igual a K menos 273. Menos 273 passa para o outro lado somando, né? Então, 160 mais 273 é igual a 433
Kelvin. Então esse valor na escala Kelvin é de 433 Kelvin. Vou passar para a próxima. Comparando-se a escala X de um termômetro com a escala Celsius, obteve-se o gráfico representado na figura de correspondência entre as medidas. Calcule o valor de 45 graus Celsius na escala X. Bom, agora a gente tem um gráfico que compara a escala Celsius com uma escala arbitrária X. E aí ele quer saber quanto vale 45 graus Celsius na escala X. Eu vou fazer aqui duas reguinhas, só para a gente poder enxergar essa comparação melhor. Então eu tenho aqui a escala Celsius e a escala X, e os pontos fixos são os pontos definidos pelo gráfico, são os pontos que eu sei a correspondência. Ó. 100 graus Celsius, o gráfico é essa linha vermelha aqui, né? Que está me indicando os pontos correspondentes. Ó. Nesse ponto aqui, 100 graus Celsius equivale a 80x. Então, vou comparar aqui. Ó. 100 graus Celsius equivale a 80x. Agora, atenção aqui, ó, que muita gente pode confundir. Ele está dizendo aqui, ó, menos 10 graus Celsius, que está aqui no eixo do Celsius, equivale a 0 grau X. Tá? Então, menos 10 Celsius equivale a 0x. Tá? O que eu disse que muita gente pode confundir é que a gente está acostumado a fazer a escala Celsius de 0 a 100. Só que o 0 Celsius aqui é esse ponto aqui. E nesse ponto aqui, eu não sei qual é o correspondente na escala X. Então, eu não posso usar ele como ponto fixo. Tá? Então, eu tenho que pegar aqui o menos 10 da escala Celsius e comparar com o 0 da escala X. E aí eu quero saber, né? 45 graus Celsius equivale a quanto aqui na escala X? E agora que eu tenho essa reguinha de comparação, a gente faz uma regra de 3, né? Esse intervalo aqui, ó, 45 menos 10, está para esse intervalo, x menos 0, assim como esse intervalo de 100 menos 10 está para esse intervalo, 80 menos 0. Então é isso que eu vou fazer. Ó. 45 menos 10, não esqueçam que a temperatura é negativa, né? Mas tem que ser uma subtração, sobre 100 menos 10 é igual a x menos 0 sobre 80 menos 0. Agora é só a gente fazer a conta para achar o valor de x. Menos com menos aqui vira mais, né? Então 45 mais 10 dá 55 sobre 100. Menos com menos dá mais de novo. Então aqui vai dar 100 mais 10, 110. É igual x menos 0 dá x, 80 menos 0 dá 80. 55 é a metade de 110, né? 110 é o dobro de 55. Então eu posso simplificar aqui, ó. Aqui vai virar 1 e aqui vai virar 2. Então 1 meio é igual a x sobre 80, né? Multiplicando cruzado eu vou ter isso aqui, ó. 2x igual a 80. X é igual a 40 graus da escala x. E essa é a resposta. Vamos lá para a próxima. Quem estiver assistindo agora, qualquer dúvida, tá? Pode perguntar que eu respondo. Um estudante de física resolveu criar uma nova escala termométrica que se chamou escala nova, ou simplesmente escala N. Para isso, o estudante usou pontos fixos de referência da água. O ponto de fusão do gelo, 0 graus Celsius, correspondendo ao mínimo 25 graus N. E o ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius, correspondendo ao máximo 175 graus N. De sua escala, que era dividida em 100 partes iguais. Desta forma, uma temperatura de 55 graus na escala N corresponde na escala Celsius a uma temperatura D. Então vamos lá, vamos fazer de novo a reguinha com as comparações.
eu vou comparar a temperatura em graus Celsius com a temperatura na escala N, que é a escala nova. Ele me diz que o ponto de fusão do gelo, que é o 0 graus Celsius, corresponde na escala nova a 25 graus. E o ponto de ebulição da água, que é 100, corresponde na escala nova a 175 graus. E ele quer saber a temperatura de 55 graus na escala N, quanto isso corresponde na escala Celsius. Então, quero encontrar o valor aqui, né, na escala Celsius. Então, vou achar o valor do C. Mesma coisa que a gente fez na questão anterior, né? Esse intervalo está para esse, assim como este intervalão está para este intervalão. Então, fica C menos 0 sobre 100 menos 0 é igual a 55 menos 25 sobre 175 menos 25. Só uma observação, não necessariamente a temperatura que a gente está querendo converter precisa estar entre os pontos fixos, tá? Ela pode estar abaixo, pode estar acima, a comparação vai ser a mesma, tá? Podia ser uma temperatura negativa aqui, que ia estar aqui embaixo, não tem problema, a gente vai fazer a comparação da mesma forma. Bom, então vamos fazer as contas. C menos 0 dá C, 100 menos 0 dá 100. 55 menos 25 dá 30. E 175 menos 25 dá 150. Bom, eu posso simplificar aqui, né? Vou cortar esse 0 com esse 0. 30 é o dobro de 15, né? Então vou cortar aqui e vou botar 2. Vou cortar aqui e vou botar 1. E aí eu vou ficar, né? C sobre 10 igual a 2 sobre 1. Então C igual a 10 vezes 2, 20 graus Celsius. Resposta, letra B. Vamos passar para a próxima. Verificou-se que no deserto a amplitude térmica, isto é, a diferença entre a temperatura mínima e máxima, pode chegar a 40 graus Celsius em um único dia. Qual seria o valor dessa amplitude térmica na escala Kelvin? Variação de temperatura de Celsius e Kelvin, os valores são iguais, né? Variar, por exemplo, x graus na escala Celsius equivale a variar os mesmos x graus na escala Kelvin. Que a escala Kelvin ela tem a mesma variação do Celsius, né? Só a diferença aí que a escala Kelvin é uma escala absoluta, não tem valores negativos. Então, só muda o valor numérico, mas a variação em si é igual. Então, variar 40 graus Celsius é igual à variação de 40 Kelvin. Então, a resposta é 40 Kelvin. E a última questão diz que uma pessoa colocou um termômetro graduado na escala Fahrenheit e verificou que sua temperatura era de 97,7 graus Fahrenheit. Considerando que a temperatura febril do corpo humano é de 37 graus Celsius, responda se essa pessoa estava com febre. Então, para a gente saber se a pessoa estava com febre, ou a gente passa o 97,7 graus Fahrenheit para Celsius, para ver se dá abaixo ou acima de 37 graus Celsius, ou a gente passa 37 graus Celsius para Fahrenheit para saber, né, se o valor aí, da temperatura febril está acima ou abaixo de 97,7 graus Fahrenheit. Eu vou transformar Bom, então antes de eu fazer essa, eu vou voltar na número 7, porque o Bruno está perguntando que ele não entendeu o número 7. Eu vou explicar tudo de novo, não sei o que você não entendeu, mas é o seguinte. A escala Celsius, né, do ponto de fusão ao ponto de ebulição, ela vai de 0 a 100. Essa é a escala Celsius. E a escala Kelvin, ela vai de 273 a 373 Kelvin. Repara que a variação entre esses pontos fixos na escala Celsius, ela tem 100 divisões, né? De 0 a 100,
a gente sobe aqui 100 valores, né, numéricos, 100 graus. E na escala Kelvin é a mesma coisa. De 273 até 373 a gente tem 100 variações. Porque a escala Kelvin ela foi baseada na escala Celsius, só que ela não tem valores negativos, né? Então, se elas têm as mesmas divisões, mudar um grau aqui é a mesma coisa que mudar um grau aqui, né? Por exemplo, 1 grau Celsius equivale a 274 Kelvin, que é 1 grau acima do ponto de fusão. Se eu aumentar 10 graus aqui, isso equivale a aumentar 10 graus aqui também. Então, a variação de Celsius para Kelvin ela é a mesma. Então, se eu aumento, ó, por exemplo, ele está falando que a diferença entre temperatura mínima e máxima pode chegar a 40 graus Celsius. Vamos supor que a mínima seja 0 e a máxima é 40. Tá? Qual seria o valor de 40 na escala Kelvin? A gente usaria a formulazinha, né? C igual a K menos 273. Então, 40 graus Celsius é igual a K menos 273. Vou passar o 273 para o outro lado. Fica 40 mais 273 igual a K. K é igual a 313. Certo? Então, aqui, ó. Se a gente estivesse medindo com um termômetro graduado em Kelvin, né, essa variação de 40 seria igual a quantos graus? Ou seja, quantos graus eu tenho daqui até aqui? De 273 até 313, eu variei 40 graus. No caso do Kelvin, a gente não usa o grau, né? Mas variamos 40 unidades aí da escala Kelvin. Assim como daqui aqui também a gente varia 40 unidades. Tá? Não confunde encontrar o valor da temperatura com a variação da temperatura. Tá? Ele não está perguntando quanto é 40 graus Celsius na escala Kelvin. Ele quer saber a amplitude térmica ou qual é a variação de Celsius para Kelvin. Então, quando a gente fala de variação, a gente tem que, no caso aqui, Celsius para Kelvin é igual, não precisa calcular nada. Se ele falasse para mim quanto vale 40 graus Celsius na escala Kelvin, aí sim seria 313. Eu calcularia isso aqui. Tá? Repara que ele está falando aqui, ó, diferença entre a mínima e a máxima. Ele não falou em nenhum momento que a temperatura é 40 graus Celsius, e sim a variação da temperatura. Tá certo? Beleza. Vamos então para a última. Uma pessoa colocou um termômetro graduado na escala Fahrenheit e verificou que sua temperatura era de 97,7 graus Fahrenheit. Considerando que a temperatura febrile do corpo humano é de 37 graus Celsius, responda se a pessoa estava com febre. Então, como eu tinha falado antes, eu posso converter a temperatura de Fahrenheit para Celsius ou a temperatura de Celsius para Fahrenheit, né, e depois comparar com a mesma unidade de medida aí, as duas, para eu saber se a pessoa estava com febre ou não. Eu vou passar a temperatura de Fahrenheit para Celsius. Então, eu vou ficar com isso aqui, ó. C sobre 5 é igual a 97,7 menos 32 sobre 9. Não dá para simplificar nada assim a princípio, né? Vamos diminuir 97,7 de 32. Vai ficar C sobre 5 é igual a 97,7 menos 32, vai dar 65,7 sobre 9. 65,7 dá para dividir por 9, né? E não vai ficar um número muito grande. 65,7 dividido por 9 vai dar 7,3. E aí eu passo 5 multiplicando, né? Então C igual a 7,3 vezes 5, que vai dar 36,5 graus Celsius. Então, agora a gente vai comparar, né? Se a temperatura febril é de 37 graus Celsius e a temperatura que o termômetro marcou é de 36,5 graus Celsius, então a pessoa não está com febre. Não estava com febre. Certinho, gente. Então é isso. É o fim da nossa correção. Espero que vocês tenham aproveitado e
Quem não conseguiu assistir desde o início, vai ficar salvo aí no grupo para vocês reverem, tá? Até a próxima aí.